Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Meu irmão Barreto, um abraço, a paz do Senhor. Estou então enviando uma resposta bíblica, né? Eu que tenho um estudo bíblico de 30 anos. Não me glorio por isso, mas eu quero dizer que eu me alegro muito em Deus ter me dado esse privilégio de ter 30 anos estudando a palavra de Deus. E 30 anos eu estudo sobre a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. 30 anos eu estudo sobre isso. E sempre fui exortado pelos meus mestres, pelos líderes da igreja, Assembleia de Deus e de outras igrejas que eu participo também. E hoje eu não sou mais da Assembleia, mas continuo sendo de Jesus e continuo acreditando na volta de Jesus e no arrebatamento da igreja. Também desde o começo da minha fé, que eu estudei esse assunto aqui. Isso aqui é Seitas e Heresias. Esse livro ele é editado pela CPAD, das Assembleias de Deus. Nesse livro, Seitas e Heresias, nós observamos aqui igrejas que têm nome de igreja e que usam o nome de Jesus, mas que estão pregando heresias de perdição. E temos em primeiro lugar a Igreja Católica, que se diz cristã, né? Pregando suas doutrinas anticristãs. Em primeiro lugar, a Igreja Católica Romana. E em segundo lugar, o Espiritismo. Em terceiro lugar, os Adventistas do sétimo dia. Escute isso. No livro Seitas e Heresias, os Adventistas do sétimo dia, a doutrina adventista, está em terceiro lugar, como uma igreja que prega heresia de perdição. Mas será que isso não seria uma calúnia? Será que isso não seria uma interpretação errada dos pentecostais? Não, não é. Não é. Porque eu tenho estudado a fundo os adventistas do sétimo dia, os testemunhas de Jeová. Eu tenho estudado a fundo isso. E lhe digo com toda sinceridade sobre a volta de Jesus. Glória a Deus. Meus amados, em Apocalipse capítulo 13, quem tem uma Bíblia pode examinar, em Apocalipse capítulo 13, fala de duas bestas, a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Certo? Glória a Deus. E o que eu quero dizer sobre isso? Eu não vou me estender numa leitura bíblica que todos já conhecem, e quem não conhece vai ler na sua Bíblia, certo? A respeito dessa leitura bíblica e desse assunto tão forte, tá? Agora eu quero me ater aqui assim, ó. No versículo 16 do capítulo 13 de Apocalipse, que diz assim: e faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o número da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Muito bem. Me interessou muito esse assunto, porque afinal de contas, lá no passado, há 30 anos, eu pensei, e se isso for mesmo verdade e vier no meu tempo? E se vier na minha época? Eu tenho que estar preparado para subir com Jesus. Porque aqui está dizendo, meus amados, que os que estiverem sobre a terra, todos, sem exceção de pessoas, será colocado um número
o número de um homem, o número 666, na testa ou na mão direita. E ninguém poderá comprar, ninguém poderá vender, a não ser aquele que aceitar o número da besta. Agora vamos cá. Sobre essa entrevista, essa live, essa palestra de Rodrigo Silva, um dos mestres da Igreja Adventista do Sétimo Dia, quando ele fala que não crê no arrebatamento. Veja o perigo que é uma mensagem, meu irmão Barreto. Irmãos que me ouvem e me assistem nessa hora. Uma mensagem distorcida, uma mensagem envenenada para matar um povo. Ele mesmo confessa que ele não crê que quando Jesus voltar, quem tiver preparado sobe e quem tiver despreparado fica. Aí ele diz o seguinte, que as pessoas que estiverem despreparadas vão ser tiradas primeiro. Veja bem a mente dele. E os que ficarem é os que ficarão salvos. Vão passar pela grande tribulação. A grande tribulação exatamente são 7 anos. Os 7 dias profetizados lá no livro do profeta Daniel. São dias proféticos, são 7 anos. A Bíblia diz que o anticristo fará um pacto com Israel. Por 3 anos e meio ele será um homem bonzinho. Se sentará na casa de Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. E até vai buscar adoração. E quando os judeus percebem que ele não é o Cristo, o Messias, que é o anticristo, então não adoram a ele. E ele quebrará o pacto em 3 anos e meio, no meio da semana profética. Ele quebrará o pacto e agora ele passa a perseguir Israel. O que muito me admira é que já muitos no Brasil já têm o espírito do anticristo. Só está esperando mesmo o anticristo chegar para adorar. Porque não vai ter opção para quem ficar. Rodrigo Silva, com todo respeito, eu não o conheço pessoalmente, mas eu posso observar que essa é a fé adventista, não é só de Rodrigo Silva, é a fé adventista. Ele dá nomes de pessoas do passado que não acreditavam no arrebatamento e nós não podemos consultar essas pessoas. Elas já estão descansando no Senhor, dormindo no Senhor. Elas não podem mais voltar aqui para dizer, é mentira dele, eu creio no arrebatamento. Elas não podem, certo? Por que ele não fala de pessoas que agora creem no arrebatamento da igreja? Por que ele tenta distorcer a verdade de Deus em mentira? Como Paulo pregou aos Tessalonicenses, sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento, e ele disse assim, que nós não precederíamos os que dormem, porque primeiro os mortos vão ressuscitar. Olha só, na volta de Cristo, primeiro, Cristo nas nuvens, os mortos vão ressuscitar, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. O que é arrebatamento? Uma pessoa, um povo tirado rapidamente, subitamente de um lugar para outro. É simples assim. Não podemos colocar outras palavras no lugar do que já está escrito na Bíblia, certo? E ele diz que tanto aqueles que ressuscitam como nós, que seremos arrebatados, vamos encontrar com o Senhor nos ares. Veja só que ele não leu isso aí. Meu irmão Barreto, ele não leu que nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Os mortos ressuscitados da primeira ressurreição e os vivos do arrebatamento. E receberemos um corpo glorioso, os mortos, e nós seremos transformados lá nos ares, para poder adentrar na nova Jerusalém celestial, que está preparada para os santos morar. Enquanto isso, os que ficarem na terra, tem até palavras proféticas que falam que o dia do Senhor está perto e será um dia muito terrível,
um dia de trevas, um dia de alarido, um dia de confusão, e as pessoas vão correr de um lado para o outro, buscando a palavra do Senhor e não encontrarão. Então, como ele diz que os que ficarem é o que serão salvos, os que ficarem vão sentir o peso do arrebatamento e vão correr de um lado para o outro, buscando quem possa ensinar a verdade para se salvar, e não poderão mais. É como a parábola das 10 virgens, que 5 eram loucas, 5 prudentes. As loucas, elas ficaram de fora, mas as prudentes entraram. E as loucas voltaram querendo entrar e não puderam mais. Simplesmente nós temos que preparar um povo para morar no céu e não para ficar na terra. A Igreja Adventista é uma das maiores seitas diabólicas do mundo, fundada nos Estados Unidos, de onde ele faz questão de citar o nome dos americanos, de alguns americanos, mas que dissemina uma doutrina venenosa na terra. Eu aconselho a todos que ainda não possuem um exemplar desse livro, compre, estude, se prepare. Seitas e Heresia da Assembleia de Deus. Barato, você encontra na Shopee, bem baratinho. Olhe só, nesse livro você vai ver o que esse livro fala que os adventistas ensinam, comparando à luz da Bíblia. E aí você vai ver que esse livro está certo. A Bíblia está certa, é só quem está errado os adventistas. Os adventistas pregam que nós que falamos mistério, línguas estranhas, não temos o Espírito Santo. Que o que falamos é uma glossolalia. Eu vi um dos líderes, um professor ensinando, numa rádio. Os adventistas dizem que só tem o Espírito Santo eles porque guardam a lei de Deus, a lei de Moisés. Paulo prega o contrário. E Paulo diz que nós recebemos o Espírito pela pregação da fé ou pelas obras da lei. Aí ele diz, olha, os que são da lei não são da fé. Como o crente Abraão. Abraão era da fé. Então, se você ler Romanos, Paulo combate contra essa guarda da lei como salvação, e que nós recebemos o Espírito da graça pela fé em Jesus. Em Romanos, em Coríntios, em Gálatas, Gálatas diz que todos os que querem ser justificados pela lei estão separados de Cristo e caídos na graça de Deus. Então, isso serve para os adventistas que querem ser justificados pela lei, dizendo eles que têm o Espírito Santo e nós não temos, porque nós dizemos somos salvos pela graça. Paulo disse, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E Paulo disse isso lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Mas os adventistas dizem que são salvos pela lei, que não é pela graça, que tem que guardar a lei, que se não guardar o sábado está perdido. Não adianta ser crente, protestante, e a igreja todo dia orar, ir para o monte, jejumar, chorar nos pés do Senhor, pregar o santo evangelho, falar da volta de Cristo. Não, se você não guardar a lei, está perdido. Os adventistas dizem, não é só Rodrigo. Como ele é incrédulo sobre a questão do arrebatamento, eu quero lembrar para vocês, para meu irmão e meus irmãos que estão assistindo, que eu vou enviar para outras pessoas, eu vou compartilhar. O que dizer de Enoque? A Bíblia diz que é o 7º homem depois de Adão, naquela geração, que foi transladado para Deus e não provou a morte. Procuraram Enoque, cadê Enoque? Ninguém o sepultou, ninguém o viu jamais, ninguém viu o seu corpo, e o Espírito Santo vem trazendo a nós que aquele Enoque, por ser um homem santo e andava com Deus, Deus tomou para si. Mas para onde? Para ficar na terra, por aí? Segundo a doutrina de Rodrigo, também Enoque não foi, né? Nem perguntamos isso a ele. Mas eu já creio que ele não crê no arrebatamento de Enoque. Não sei o que ele está fazendo com a Bíblia na mão, meu irmão Barreto. Porque Enoque foi transladado para Deus. Deus o tomou para si. E onde é o trono de Deus mesmo? No céu, né? Então Enoque foi para o céu. Depois vem o tempo de Elias. E a Bíblia diz que Elias foi tomado para Deus numa carruagem de fogo. Aleluia. Ninguém enterrou Elias, ninguém foi para o seu velório. Mas certamente Rodrigo Silva e os adventistas também não crêem nessa história de que Elias foi arrebatado para o céu. Como não crê que o Senhor vem e aqueles que estiverem santificados serão tomados subitamente da terra como Elias, como Enoque, para morar no céu.
e estão esperando um reinado de Cristo na terra. E aí o anticristo chega. Quando chega, pega os desavisados, os desviados e os que ensinam a heresia de perdição. Pega todo mundo desprevenido. Vocês estão esperando o Messias, eu cheguei. Lá ele, o anticristo. E aí vai ser tarde demais quando descobrirem, porque muitos vão querer dar suas vidas para ser salvos, vão negar o anticristo. Mas antes, negaram a Cristo. Naquele dia vão negar o anticristo e vão dizer, não, não aceitamos você. Você não é o Messias. E ele vai dizer assim, pois, se vocês não aceitarem a mim, não me adorarem, não colocarem o número para vocês comprar e vender, vocês nem compram, nem vendem, vocês vão se ferrar na terra. Vai ser perseguido. Assistam os filmes que está rolando aí na internet sobre após o arrebatamento para ver como é que é. As pessoas, uns vão trair os outros. Pessoas que ficaram revoltadas, pessoas que aceitaram o número, pessoas que podem ir e vir, comprar e vender, e aqueles outros que não podem comprar nem vender, pedindo ajuda, pedindo socorro, eles pegam e entregam. É aí onde a Bíblia diz que o pai entrega o filho à própria morte, ou seja, as pessoas vão se trair uns aos outros, porque o Espírito Santo saiu da terra, o Espírito da verdade saiu da terra, não tem mais verdade, não tem mais pregação da verdade. A terra ficará em trevas, ficará um caos, pior, que Deus vai derramar 7 taças da ira dele na terra, sobre a vida daqueles que ficarem. E Rodrigo Silva dizendo que eles vão ficar, hein? Que os salvos são os que vão ficar para receber o quê? A ira de Deus, meus amados. É só ler lá em Apocalipse, os 7 anjos, as 7 igrejas, as 7 taças da ira de Deus. Eu não desejo ficar. Tem 2 saídas para o pecador arrependido, salvo, que nasceu de novo, que aceitou a Cristo. 2 saídas. Uma, morrer logo, santificado, e esperar a ressurreição, a primeira ressurreição. Segunda, o arrebatamento da igreja. E subir como Enoque e como Elias subiu para o Senhor. Essa outra opção de ficar vai levar muitos à loucura. A Bíblia diz que os homens tentarão morrer, mas a morte vai estar presa por 5 meses. A morte não vai matar. Rodrigo Silva não está falando isso. Ele está sendo um sacerdote de Baal, mentiroso, que está ocultando a verdade para as pessoas pensar que a terra vai ser um paraíso, 1000 maravilhas, quando na verdade o anticristo e o diabo estarão juntos. A besta que subiu da terra, a besta que subiu do mar, o falso profeta, o anticristo, o diabo, e o Espírito Santo não vai estar mais na terra. A Bíblia diz que há um que resiste até que do meio seja tirado. Quem é esse um que resiste? O Espírito Santo. Porque quando se revelar, quando se manifestar o filho da perdição, o anticristo, o Espírito Santo pega o povo santo, o trigo, e leva para o celeiro. Aguarde isso. Guarde isso em seu coração. Está aqui, estou para ajudar qualquer um, tirar qualquer dúvida, esclarecimento. Tem uma ressurreição que vem primeiro. A Bíblia diz em Apocalipse, bem-aventurado e santo aqueles que participam da primeira ressurreição. Sobre estes não terá poder a segunda morte. Veja bem, e essa primeira ressurreição vai ser na primeira vinda de Jesus. Agora a Bíblia diz que os outros mortos não reviveram até que 1000 anos se acabe. Quando 1000 anos se acaba, terá a segunda ressurreição e a segunda morte. Eles vão ser julgados pelas suas obras e vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. É os que ficarem. Deus não tem prazer que eu fique, que você fique, a não ser que você dê ouvidos à voz do diabo, a voz daquele venenoso que quer que você fique, prometendo coisas na terra. Nossa cidade está nos céus, disse o apóstolo Paulo, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. Não é aqui a nossa cidade. Nós pregamos isso, vivemos isso, nos angustiamos até que chegue o dia de Cristo, porque Ele virá para buscar os remidos. Você está esperando? Pois eu exorto você nesse dia, a todos vocês que estão me assistindo, não deem ouvidos à doutrina vãs. Doutrina do testemunho de Jeová, que é para você ficar. Doutrina adventista, para você ficar. Não dê ouvidos. E repito, se você puder, adquirir esse livro na Shopee. É tão barato e vale tão a pena você examinar aqui as seitas perigosas, para você não entrar em ninho de serpente pensando que é igreja, viu? Eu sou o missionário Arnaldo,
Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.